Fala galera, tudo bem? Gabriel Rubin. Nessa aula eu vou falar sobre uma das técnicas que eu mais utilizo, que é a Grab Session. E você que está assistindo essa aula, não esqueça sempre de acompanhar nas redes sociais todos os nossos canais digitais para que você tenha realmente o máximo da performance, da distribuição de conteúdo. E vem comigo nessa aula, porque essa aula realmente, se você pegar essa técnica que eu vou ensinar para vocês e focar apenas nela, e repetir várias vezes, eu tenho certeza que ela é suficiente para você ter resultados extraordinários. Beleza? Vem comigo nessa aula. Bom, a primeira coisa que eu vou falar nessa aula é sobre o conceito dessa análise. O conceito dessa análise, a gente sabe que no Smart Money, a gente olha o gráfico olhando agora com o sentimento de aonde está o dinheiro, aonde está a liquidez para as instituições ela manipular e depois distribuir o preço. E a Grab Session ela é uma análise aonde eu identifico o alto e baixo da seção de Londres e eu espero essa manipulação que a instituição faz de capturar os stops, tanto nas resistências, que é no topo de Londres, quanto nos suportes que o varejo posicionou e bancos pequenos, fundos. Então, quando captura a liquidez tanto do suporte do fundo máximo de Londres quanto no topo máximo de Londres, eu já fico em alerta e eu fico esperando em um time frame de 1 minuto ou 5 minutos. Você pode decidir entre os dois qual você preferir para você entrar na operação. Beleza? Como faz para você identificar a seção de Londres? Eu uso o indicador no TradingView que você pode pesquisar, que é o Asian Session Range. Beleza? Se você pesquisar esse indicador, ele vai colocar automático no seu TradingView e você vai conseguir identificar o alto e baixo. Também você pode olhar pelo horário. Então, o horário de Nova York começa 8 horas da manhã e o horário de Londres começa 3 horas da manhã. Então, você pode ver qual é o topo e máximo de 3 às 8 e aí você espera romper ou o fundo ou o topo para você decidir entrar. Beleza? No meu indicador você vai ver que o meu fundo de Londres e alto fica dentro de um quadrado verde. Então, aqui está o fundo e aqui está o topo. Então, eu espero, não faço nada além só quando rompe esse topo ou rompe esse fundo. Isso é muito bom porque você não fica com aquela ansiedade de querer buscar um trade a qualquer custo. Beleza? Então, eu espero o rompimento tanto do fundo e do topo. O meu range de Nova York, com esse indicador, ele fica cinza. Então, através que o gráfico vai movimentando dentro desse horário de Nova York, o preço vai ficando dentro desse range cinza. Beleza? Outro detalhe importante, além do primeiro processo, que é esperar o rompimento do fundo e topo, é a gente começar a identificar e aprender o que é o choque, porque a gente vai esperar. Quando rompe o topo ou o fundo, a gente espera uma quebra de tendência, uma mudança de tendência num time frame menor, ou M1 ou M5. E se você não sabe ainda o que é essa mudança de tendência, você vai aprender agora junto comigo. Aqui está sendo um exemplo, se você acompanhar, está numa estrutura de alta. A gente viu um fundo, um topo, e quando vem um novo fundo, uma retração desse movimento, ele é mais alto do que o outro fundo. E aí o preço vai e rompe esse último topo e faz um topo mais alto. Isso caracteriza uma estrutura de alta. Beleza. Então, para continuar essa estrutura de alta, a gente tem que ter um fundo mais alto que o outro fundo e um topo mais alto. E aqui está um exemplo quando quebra essa estrutura. Você pode ver que ele fez um fundo mais alto, beleza. Só que quando ele foi fazer um topo, ele fez um topo mais baixo. E aí ele fez um fundo mais baixo, rompendo o último fundo. Aí eu traço uma linha justamente nessa estrutura que foi rompida
E a gente, no Smart Money, chama essa estrutura, quando tem essa mudança de caráter de alta para baixa ou de baixa para alta, de choque. Beleza? Então, depois que rompe o topo ou fundo de Londres, o próximo passo é esperar num time frame menor o choque. Beleza? Outro ponto que a gente vai ter que observar nesse momento, que faz o choque, é que quando ele quebra a estrutura para baixo, rompendo o último fundo, um exemplo, ele tem que deixar uma divergência no preço. Ele tem que engolfar o último candle, beleza? Deixando um gap. E aí, esse movimento se chama FVG, Fair Value Gap. Então, é toda vez que você pega a mínima do candle de força anterior, beleza? Tá aqui. Vem um outro candle, engolfa, beleza? O candle anterior. E ele não volta para essa área. Então, ele deixa um gap. Toda vez que a gente vê um movimento muito brusco assim, engolfando o preço anterior e deixando esse gap, ele é um movimento institucional, porque só o institucional tem o poder e volume de lote para fazer esse movimento brusco. E as instituições, elas tendem a fazer o quê? Um retorno nessa área para fechar esse volume de contratos que eles posicionaram. Beleza? E aí o que a gente espera para entrar? O retorno desse preço até o Fair Value Gap. Agora a gente vai ver na prática como isso funciona literalmente na prática. Vamos pegar aqui o exemplo, você pode ver que o indicador ele já está na tela. Você pode ver que o preço ele rompeu o baixo de Londres. O próprio indicador ele mostra o range de Londres, beleza? Tudo que aconteceu na sessão de Londres, ó, de 2 horas da manhã, porque eu estou usando sessão horário dos Estados Unidos, se fosse aqui seria 3, até 7 horas da manhã. Se for o horário brasileiro, de 3 horas às 8, beleza? Você pode observar que ele rompeu esse fundo de Londres. Então o preço ele vem com muita força, capturando toda a liquidez. Então eu fico em M1, beleza? Esperando a mudança de estrutura. Então fico em M1 esperando essa próxima mudança de estrutura. E a gente vai observar o que vai acontecer. Ó, a gente pode observar que aqui nesse movimento, o que aconteceu? O preço ele rompeu. Pode ver que o próprio indicador de Smart Money, se você não tem, está aqui em cima. Smart Money Concepts, Lux algo não paga, você pode utilizar. Ele foi lá, rompeu, fez uma mudança de caráter, estava numa estrutura de baixa, ele foi, fez um candle de impulsão, olha só a força desse candle, rompendo esse último candle, beleza? Vamos dar um zoom para ficar mais próximo ainda. Então vamos lá. Esse candle de força rompeu esse último candle e fez uma mudança de caráter, de baixa para alta. Aonde está o Fair Value Gap? Pode ver que o próprio indicador marca aqui o Fair Value Gap, ó. O último topo até o último movimento. Agora a gente tem que decidir aonde a gente vai colocar a nossa entrada, nossa compra ou a nossa aonde vai estar o nosso stop, aonde que a gente vai posicionar. Então, vamos ver nesse caso aqui, eu posso botar a minha compra na metade do Fair Value Gap e o meu stop eu coloco aqui, ó. Pode ver que aqui tem um outro Fair Value Gap. Eu coloco o meu stop aqui, ó, abaixo desse último candle. Vamos ver se vai dar o gatilho de entrada. Então, o preço ele foi reagindo, veio no Fair Value Gap, acionou nossa entrada, beleza? O preço foi um pouco mais abaixo e começou a fazer o movimento e pagar. Então a gente pode ver que aqui só nesse movimento foi feito 2,67R, mas ele foi mais acima ainda.
3.15R. Aqui a gente já sai da operação quando bate 3R, porque é um ótimo resultado. Mas quem quer surfar mais movimentos, o que eu posso fazer, Gabriel? Você vai arrastando o seu stop, por exemplo, para cá, beleza? Depois para cá, e aqui já sairia. Ou você fecharia os 3 R's, beleza? Mas ele foi e pagou mais esse trade, ó. Chegou a pagar 4 R's. Foi pagando mais. Olha só. Se você tivesse, por exemplo, segurado esse trade. Já mais de 5R. Beleza? Esse aqui é um exemplo. Vamos dar um outro exemplo no ouro. Então você pode ver que o preço, nesse caso, ele rompeu o topo de Londres. E aí a gente espera um movimento de choque. Beleza? E aonde que acontece esse movimento de choque? Exatamente aqui. Porque até então ele vai continuando a estrutura de alta, beleza? Estrutura de alta. E aí ele vem, faz um fundo. Rompeu esse fundo. Vai quebrando a estrutura. Você pode ver que ele deixa um Fairvalley Gap. Aonde está o Fairvalley Gap aqui? Ó. Você vai colocar uma venda. Um stop no último fundo. O preço vai lá. Dá o gatilho de venda. E começa a cair o preço. E paga. Esse aqui foi no dia de hoje. Então, você pode ver que o preço ele vai fazendo estrutura de alta. Ele vai fazendo estrutura de alta, beleza? E aqui ele já começa, ó, quebrar a estrutura. Fez o choque, procura onde tem Fairvalley Gap. Aonde tem Fairvalley Gap? Aqui. O preço foi lá, capturou o Fairvalley Gap e começou a fazer o movimento de baixo. Eu pude identificar que esse gatilho de entrada ele tem mais de 70% de assertividade. Tá aí, ó. Esse é um trade hoje, está rolando ainda. Então você fez baita de uma operação simplesmente usando esse modelo operacional. Então, para finalizar, são 3 etapas para você pegar a operação. Primeiro, etapa. Só vai operar depois das 8. Vai marcar no gráfico o fundo de Londres e o topo. Beleza? Depois que você capturou o fundo de Londres, você vai esperar uma mudança de estrutura em M1. Se capturar o fundo, você vai esperar uma compra. Beleza? Esperou uma compra. Quebrou a estrutura, deixou o FVG, você entra. E se for uma venda, você vai esperar romper o topo de Londres depois das 8. Esperar quebrar a estrutura em 1 minuto de alta. Entrar no reteste do Fairvalley Gap. Botar o stop no topo mais próximo e pegar uma venda. Beleza, gente? Basicamente é essa. Eu queria que você praticasse, pegue esse conteúdo, veja, reveja quantas vezes for necessário, pratique em backtest e depois dê um feedback a respeito
desse conteúdo, beleza? Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, fazer todo esse trabalho aí que a gente tem feito nas mídias sociais, seguir, compartilhar, que é importante você se conectar não só no YouTube quanto no Instagram. Vai lá, se conecta e sempre pode me chamar nos stories, eu vou ter um prazer de responder. Além disso, a gente tem nossa comunidade no Discord, que o Dave está sempre muito mais presente lá na comunidade. Ele também vai ter um prazer de poder te ajudar. Espero que essa aula tenha te dado uma visão de um modelo operacional extremamente poderoso. Tamo junto.